Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Anderson Conrado e este é o videocast Vozes da CLT, 80 anos de história, um programa desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. E eu já aproveito para te convidar a curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui em nosso canal no YouTube, que o nosso programa fica disponível aqui no nosso canal no YouTube e também em todas as nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, justa causa. E para falar sobre esse assunto eu recebo ele, que é mestre em Direito do Trabalho, já foi professor da Escola Superior de Advocacia e integrou a delegação brasileira na Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, na Suíça. Ministro Fabrício Gonçalves. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui e falando desse tema. E como o programa é exatamente sobre a CLT e seus 80 anos, vamos falar de um artigo que existe desde o início da CLT. E eu já começo esse nosso bate-papo, ministro, perguntando para o senhor, pedindo para o senhor definir para a gente o que é a demissão por justa causa. A dispensa por justa causa é uma dispensa motivada. Eu tenho que ter razões, tenho que ter previsão em lei, tenho que ter uma caracterização de relação de causa e efeito e tenho que pensar numa coisa que chama proporcionalidade, porque não é todo fato, Anderson, que leva à justa causa. Alguns fatos e algumas atitudes, alguns atos dos trabalhadores, eles podem ser punidos de outra maneira. A justa causa, nós temos que entender que é uma pena capital, que é a maior das punições, que é uma possibilidade que vai se aplicar quando acontecer um evento extremo dentro das relações de trabalho. Então, portanto, antes da justa causa, o empregador pode punir, fazendo com que o trabalhador receba uma advertência verbal, uma advertência escrita, ou então uma suspensão. E essa suspensão pode ser de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, para que, se ele cometer novamente, esse empregador pode ir fazendo uma gradação, aumentando o nível de punição, para que chegue ou não na possibilidade de dispensar aquele trabalhador por justa causa. Porque quando se dispensa alguém por justa causa, o que vai acontecer é que aquele trabalhador ele vai receber muito menos direitos do que uma dispensa comum, sem justa causa, e também, muitas vezes, dependendo da repercussão do fato, da publicidade que os colegas vão dar, pode dar um efeito social de dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. É claro que ninguém tem que publicizar o motivo da dispensa, mas isso pode gerar esse efeito colateral na vida desse trabalhador, dessa trabalhadora. Ministro, como o senhor bem disse, a rescisão por justa causa está prevista no artigo 482 da CLT e são listados 12 atos que podem gerar justa causa. Nós preparamos uma arte aqui, ministro, com essas situações e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente cada um desses pontos. A gente vai ver essa arte agora aqui na tela. Olha só, o primeiro ponto é o ato de improbidade. Pode explicar para a gente? Pois não. Além do artigo 482, a CLT prevê outras condutas de dispensa por justa causa específica. Sim. No caso do menor, no caso do bancário, no caso do ferroviário. Esse artigo é de aplicação geral. Certo. Para todas as trabalhadoras e trabalhadores, sem ser específico, um artigo geral. Nesse artigo geral, nós, como eu disse, para dispensar alguém por justa causa, tem que haver previsão em lei. Então, o fato tem que estar enquadrado nas possibilidades que estão aí e que você nos apresenta. Vamos lá. O ato de improbidade é aquele ato em que tem a ver com uma atitude do trabalhador em perda de confiança. Quando ele ou subtrai um valor da empresa, ou falsifica um documento, ou leva uma informação falsa para obter uma vantagem da empresa, falsifica uma certidão de nascimento para receber salário família, atestado ou médico. Falsifica um atestado médico e depois ele não estava doente. E no mundo moderno,
às vezes, publica uma foto em rede social, podemos falar disso na frente, Sim, sim. né? Sabendo que o mundo real comunica, apesar do artigo ser de 1943, todas as realidades se aplicam à questão da justa causa, mesmo as que não existiam em 1943, desde que o fato seja enquadrado nessas questões. Então, alguém que trabalha, por exemplo, como frentista de um posto de gasolina e recebe um valor e fica com esse valor um tempo, depois devolve, mas isso são atitudes que são improbas, que não são probas. Então, ato de improbidade, que faz com que quebre a confiança entre empregado e empregador. Temos o outro ponto ali, incontinência de conduta ou mau procedimento. Nós vamos dividir essa linha. Aham. E vou usar até um autor do direito do trabalho, chamava José Martins Catarino, que ele dizia que a incontinência de conduta ela tem uma correlação com questões sexuais. Cantadas, toques, e aí eu volto para o meio eletrônico. Atualmente, né, WhatsApp, não existia WhatsApp, não existia e-mail quando a CLT foi criada. Mas se alguém fizer a conduta no meio físico ou no meio eletrônico, também pode ser punido. Então, a incontinência de conduta é quando se usa de situações no ambiente de trabalho de abordagens cantadas grosseiras, abordagens quaisquer que seja, sem que ultrapasse a linha da convivência comum. E isso o empregador tem que coibir, porque o ambiente de trabalho tem que ser rígido. E se ele notar essas questões, seja por meio eletrônico, por qualquer forma, pode ser caracterizado como incontinência de conduta. Certo? Certo. O mau procedimento já está ligado a outras questões relativas a comportamento no ambiente de trabalho. Deixar de usar uniforme, deixar de usar o material correto, não ter zelo com os instrumentos de trabalho ali que ele faz. A insubordinação então, entra nesse ponto ou não? Não. A insubordinação já é um outro aspecto. Aqui nós estamos falando daquele empregado que não trabalha com o empenho que deveria, ou com o cuidado que deveria, certo, ou com a postura que deveria. Então, todo dia chega faltando uma peça do uniforme, todo dia desliga o computador de forma errada. E aí, como eu disse, nesse caso, várias vezes sendo advertido, isso pode levar a uma justa causa. Outro ponto ali, ministro, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Sim, também vamos dividir em duas partes. Sim. Uma coisa é a negociação habitual por conta própria ou alheia. A empresa ela pode permitir que as pessoas negociem lá dentro. Então, eu sou dono de uma padaria que tem 50 empregados e um empregado chega e vende bombom, o outro vende um sabonete que ele faz em casa, o outro vende sapatinho de crochê para criança e o empregador deixa. Mas tem empresa que proíbe, tanto no seu regimento interno ou por algum comunicado, ele restringe aquele ambiente de trabalho ao local de trabalho e proíbe qualquer tipo de negociação. Essa é a negociação habitual, aquela pessoa que tem um catálogo de cosmético e vende na empresa. Então, se a empresa permite, não é motivo de punição. Se a empresa proíbe, é motivo de punição. Mas se dividirmos o inciso, nós vamos ver o seguinte, que pode ser ato de concorrência. Se eu tenho uma padaria e alguém vende sabonete, não está concorrendo comigo. Mas, se eu trabalho de vendedor na padaria, do lado tem outra padaria, e eu começo a indicar clientes para outra padaria, se eu começo a vender na minha casa produtos da outra padaria, se eu começo a divulgar a outra padaria,
aí esse trabalhador pode ser dispensado por ato de concorrência, já que ele trabalha e tem dever de lealdade com aquele empregador. Nesse ponto entra a questão de vazamento de informação de privacidade da empresa, de uma empresa para outra, ou não? Poderia entrar, mas existe um artigo específico, um ponto específico na CLT para essa questão, que é revelação de sigilo de empresa. Ah, sim. Esse banco de dados hoje, né? Tantas empresas trabalham com banco de dados para mandar informação e alguém retira esse banco de dados. O Tribunal Superior do Trabalho tem julgados nesse sentido, enfrentando essa questão em que trabalhadores retiraram o banco de dados e passaram para concorrente poder usar o banco de dados para atacar a própria base daquele empregador, em que ele construiu a base de dados e o outro recebeu uma base de dados pronta. O que pode gerar uma justa causa. Pode, mas se enquadra num outro ponto. Vamos para o próximo ponto ali. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Aqui, as condenações em que a pena é suspensa ou que há uma troca da restrição da liberdade por prestação de serviço à comunidade, o trabalhador pode ser mantido, não será dispensado por isso. Mas, às vezes, um trabalhador comete um crime e ele será preso por esse crime, não tem como ele prestar serviço, né? Vamos pensar numa situação extrema de um homicídio. Sim. Em que o trabalhador desempenha suas funções na empresa, mas mata alguém, um irmão, por exemplo. Uma briga em casa, ele assassina o irmão e é condenado a 18 anos de cadeia. Então, não tem como ele continuar prestando serviço, o empregador pode dispensá-lo por justa causa. Desídia no desempenho das respectivas funções. Olha, nós vamos gastar mais um pouquinho de tempo para falar de desídia. Se formos usar um termo popular, desídia é o trabalhador que não se empenha, é o trabalhador que, às vezes, é acusado de um termo comum, usado como corpo mole. Sim. É aquela pessoa que chega dentro da empresa e tem 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mas a meta dela é tomar um café com leite. Então, minha meta hoje no trabalho é tomar um café com leite. Então, ele chega às 8 horas da manhã, sai, conversa com todo mundo no corredor, abre um jornal, lê, e as atividades dele lá parado. E aí, quando é 2 horas da tarde, ele toma o café com leite dele. Aí ele sai para fazer digestão do café com leite, né? Mas a desídia não é só isso. E não é fácil caracterizar a desídia, né? Hoje tem mais meios digitais, mais formas, né? Se a pessoa está logada, se ela não está logada, se eu sei quanto tempo que ela trabalhou, e a pessoa pode trabalhar em casa e eu ter esse tipo de controle, né? O empregador ter esse tipo de controle. Mas a desídia, ela é levada em conta também com a forma que são usados os instrumentos. Eu opero uma máquina que vale milhões e eu tenho que guardá-la todos os dias no estojo. Se eu deixo no tempo, chove e estoura aquela máquina e ela acaba, é desídia. Tá? Se eu dirijo um caminhão e é de obrigação minha, como caminhoneiro, deixar esse caminhão desligado tantas horas, mas eu não desligo ele tempo nenhum, porque eu quero o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, por exemplo. Isso é desídia. Então, essa forma de tratar o seu próprio posto de trabalho com falta de compromisso, ou não ter zelo, que é diferente do mau procedimento, que são aquelas pequenas condutas, né? A desídia é a falta de cuidado, a falta de interesse, a falta de compromisso, o não empenho, o desenvolvimento da função de uma maneira que eu penso no meu conforto e não na produção da própria empresa. Maravilha. Ministro, nós temos mais incisos relacionados ao artigo 482, a justa causa. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela. Embriaguez habitual ou em serviço. Esse é um ponto muito importante, né, ministro? Sim, é importantíssimo, porque ao longo do tempo
a linha, eu vou usar um termo que se usa muito na modernidade, que é a ressignificação. Sim. O que se entendia por embriaguez em 43 não é o que se entende por embriaguez hoje. Ou vamos dizer, vamos mudar. O que se entendia por alcoolismo em 43 não é o que se entende por alcoolismo hoje. A Organização Mundial da Saúde classificou e criou um CID colocando ou descrevendo o alcoolismo como doença. E aqui o alcoolismo não se limita quando diz embriaguez, eu não estou limitando as questões ligadas ao álcool somente, mas todo o psicotrópico, todo tipo de drogas que são usadas para esse fim. Pessoas que usam qualquer entorpecente para trabalhar, mas se viciam nesses entorpecentes, eles são afastados e isso é tratado como doença. Então, quando nós temos uma situação de alguém que é diagnosticado como alcoólatra, com a doença do alcoolismo, sim, essa pessoa, ao invés de ser dispensada por justa causa, ela é afastada para tratamento. Tem que ser diagnosticado. E aí provar com laudo para isso. Agora, existem outras situações, aquela em que o senhor chega para entrar no prédio que o senhor mora e o porteiro está bebendo em serviço, né? Ou alguém que... Um professor que não tem doença de alcoolismo e que saiu, bebeu, chegou tonto para dar aula. É claro que, como eu disse, não é toda situação que seja uma justa causa de cara. Pode acontecer do empregador querer dar, naquele caso, uma outra punição, um outro tipo de punição. Professor, nós estamos chamando o senhor é um professor fantástico, o senhor deu esse mau passo aqui hoje, cometeu esse deslize. Então, nós estamos querendo chamar o senhor para dizer que não vamos aceitar mais. Agora, nós vamos dar uma advertência escrita para o senhor, ou uma suspensão de 3 dias por ter vindo lecionar tonto, completamente bêbado. Isso vai prejudicar, inclusive, além da imagem do senhor, a qualidade do ensino que nós prezamos aqui na instituição. Então, portanto, existem hipóteses ainda de dispensa por embriaguez habitual de serviço, mas a forma, a ressignificação e o entendimento internacional do alcoolismo como doença, lembrando que o uso de drogas de entorpecentes equipara-se à questão do alcoolismo, o vício com substâncias entorpecentes, elas vão levar à possibilidade de isso ser enquadrado como doença e ser tratado pelo serviço de saúde, né, pela saúde pública, como problema de saúde pública dentro do Brasil, e não jogar aquele trabalhador para um lado, mandar embora por justa causa, pagar as verbas de maneira menor, como a lei prevê, e a chance que você tinha de recuperar aquele cidadão passa a reduzir muito mais. Chegamos naquele ponto que eu acabei adiantando, ministro, que é a violação de segredo da empresa. Sim. Nós temos hoje no país várias empresas ou vários setores que têm uma concorrência muito direta, né? Disputa muito espaço. Há anos atrás, nós vimos isso em fábricas de bebida, né? E fomos vendo isso mudar ao longo do tempo. Se uma dessas empresas que concorrem uma com a outra vai lançar um produto, mas alguém dessa empresa que tem acesso a esse lançamento passa para outra empresa antes que esse produto seja lançado, como será a estratégia da empresa? Isso é violação de segredo de empresa, por exemplo. Quando uma empresa traça todo um plano de atuação em qualquer ramo,
vou dizer, um ramo que existe no meu estado, mineração. E o trabalhador dessa empresa desvia esses planos para outra empresa por ter acesso a ele. Banco de dados, que nós falamos aqui, uma empresa trabalha, por exemplo, com disponibilização de crédito bancário para servidores públicos. E ela está estruturada e outra empresa está começando e ela propõe alguém daquela empresa para que retire o banco de dados, que é um ponto sensível, que é o ponto central do trabalho deles, e passa para a empresa que está começando, que vai atuar em concorrência, nesse caso, dizendo qual era a forma de atuação e como que eles iam atacar e quais servidores. Então, nós podemos... E existem fatos que podem ser enquadrados em mais de uma linha. Então, o fato de concorrência desleal na empresa e revelação de segredo de empresa, violação de segredo de empresa, podem caminhar juntos. Eu posso ter um ato de improbidade com violação de segredo de empresa, com embriaguez, então a dispensa ela pode ocorrer e o fato ser tipificado ou ser enquadrado em mais de um desses pontos aí do artigo 482. Vamos então, ministro, para o próximo ponto, ato de indisciplina ou de insubordinação. Também vou usar a mesma metodologia que eu usei. Sim. Muitas pessoas usam indisciplina e insubordinação como termos sinônimos. Para o direito do trabalho, não se aplica dessa maneira. Ato de indisciplina, e aí vou aos clássicos, Arnaldo Sequinde, ministro Arnaldo Sequinde, né? De novo, a José Martins Catarino, ao Wagner Gil, que tem um livro que, se algum estudante, alguém quiser, não tem jeito de esquecer o nome do livro, chama Justa Causa. Então, vai lá. Eles falam, e todos dividem, Sim, que o ato de indisciplina é um ato de desrespeito a uma ordem geral. Certo? certo. Não pode fumar no ambiente de trabalho. O cidadão acende um cigarro, um charuto, um cachimbo e um narguilé lá dentro do serviço e fuma no ambiente de trabalho. Ele diz qual é o horário que o trabalhador deve chegar. E ele não chega nunca no horário. Né? Não chega de jeito nenhum. Diz que não pode entrar em determinado lugar por causa de segurança, porque é um CPD, é um lugar que tem que ficar fechado, lacrado, ele entra. Né? Então, isso são atos de indisciplina, uma ordem geral da empresa em que a pessoa não cumpre essa ordem geral da empresa e desrespeita. Certo. Tá? Pode ser dispensado por justa causa. Claro, voltamos de novo à gradação. Fez uma vez só, não trouxe prejuízo nenhum, vai ser advertido, tal. Mas ele pode ter um ato de disciplina, assim, radical, e que aquele ato de disciplina sozinho possa gerar uma justa causa, em que diz que ninguém pode entrar em determinado lugar e desligar o gerador, que aí ele desliga e a empresa tem um prejuízo de perder todas as carnes que estavam lá dentro. Então, é um ato de disciplina. Ah, não, eu queria ver o que dava se desligasse. Ah, dá justa causa, amigo. Eu lamento informar que isso aí dá justa causa, além de outros prejuízos. Então, descumprimento de regra geral, ato de indisciplina passível de punição, passível de justa causa. Certo. Certo? Ato de insubordinação, descumprimento de ordem direta. Mas eu quero deixar outra coisa muito sublinhada aqui. Tá. Eu só sou insubordinado quando me derem uma ordem de um tipo de atividade que eu estou vinculado a fazê-la. Se o senhor trabalha em uma empresa como jornalista
e vão dizer ao senhor, eu preciso que o senhor faça uma matéria sobre chuva. Sair agora, cobrir a chuva e os estragos da chuva. O senhor vai ter que ir. O senhor é jornalista, tal, dentro das suas atividades. Mas se o diretor de reportagem tira a chave do carro, entrega para o senhor e fala assim, vai buscar meu filho na escola, isso não é antidisciplina. Por quê? Porque o senhor não está obrigado pelo contrato, pelas leis e pelo contrato, pelo regulamento de empresa, por tudo que é o arcabouço jurídico, todas as regras que estão em torno daquela situação, daquele contrato de trabalho, ali naquela relação de emprego, o senhor pode dizer não, porque aquela situação não vincula o senhor nela. Certo. Mas, se ele fala com o senhor, vai e faça uma reportagem cobrindo chuva. O senhor diz para ele assim, eu não vou cobrir chuva, se quiser me dar para cobrir a eleição dos Estados Unidos, eu aceito, mas chuva, manda quem você quiser, alguma paniguado seu e ainda briga com a pessoa. Aí é um ato de insubordinação. Aí é que a gente já entra naquele ponto novamente da gradação, né? Se for a primeira vez, é uma se for advertência. leve, né? Porque Sim. Pode ser uma recusa que gere prejuízo para a empresa, né? Tem um furo de reportagem, tem uma situação que só a empresa que o senhor trabalha que tem informação. E aí fala para o senhor isso, o senhor não vai. Se o senhor fosse, ia explodir em rede social, ia dar um monte de visibilidade para os anunciantes, ia conseguir monetarizar aquele post. Aí o senhor não vai, eu simplesmente, no meio do caminho, o senhor para e fala assim, não vou nesse negócio não, vou aqui agora assistir um filme. E aí todas as outras empresas de televisão ou de mídia Sim. chegam antes de uma informação que só o senhor tinha, mas com 2 horas o senhor está no cinema, alguém passou para alguém. Por não ter ido, causou um prejuízo para a empresa. Exato. Isso aí, por exemplo, pode dar uma justa causa direta. Mas se for uma coisa que o senhor fala, olha, eu não tem que deixar as câmeras todas em cima da mesa. Aí o senhor vai deixando o carro. Será se vai na justa causa? Se é necessário? Se a justa causa dessa sobrevive? Porque se a justa causa é mal dada, se ela é exagerada, se ela é desproporcional, o empregado vai até a Justiça do Trabalho, invoca a CLT de 43, do artigo 482, e anula a justa causa. Porque o fato da câmera dormir no carro da reportagem talvez não seja tão perverso, tão nefasto, tão prejudicial à empresa do que a câmera dormir na mesa. Certo. Que o senhor tinha que colocar na ordem que deram o senhor. Outro inciso que causa muita dúvida, ministro, é o abandono de emprego. Sim, que também vem sendo modificado, porque antes dizia-se assim, para configurar o abandono de emprego, depois de configurado o abandono de emprego, depois de cumprido tanto tempo sem comparecer no emprego, há que se publicar em jornal de grande circulação. Hoje nós temos várias outras formas, né? E eu gostaria de saber se alguém aqui conhece, algum telespectador, alguém que lê classificados hoje de jornais, né? É uma coisa que ficou em desuso. Então, se alguém... existem 2 formas de abandonar o emprego. E aí a gente pode analisar de uma forma objetiva, conforme... E aí a própria jurisprudência foi moldando o que seriam essas caracterizações do abandono de emprego. Então, o judiciário começou, ao longo do tempo, entender se determinada situação era ou não abandono de emprego. Então, alguém deixou a empresa. Eu sou de Minas Gerais, como eu disse. Lá em Minas Gerais tem uma cidade que chama Governador Valadares, que as pessoas, ao longo
do tempo, culturalmente, se mudaram para os Estados Unidos. Então, alguém trabalhava em Governador Valadares como frentista de um posto de gasolina. Aí ele foi embora para os Estados Unidos. Ele trabalhava numa loja de câmbio. Foi embora para os Estados Unidos. Tem 30 dias que não vai na empresa. Abandono de emprego. Vou comunicá-lo, né? Procurar um jeito de comunicar. Ou não foi para os Estados Unidos, ou parou de ir lá, né? Aí eu tenho que comunicá-lo, mandar um telegrama, fazer uma forma de uma comunicação que eu possa provar, colocar o emprego à disposição, não voltou, abandono de emprego. Mas existe um outro tipo de abandono de emprego. Qual? Aquele que eu sou empregado de uma empresa e sou contratado para outra empresa no mesmo horário e no mesmo dia de trabalho. Um professor, e já aconteceram fatos assim, que lecionava em uma universidade, outra universidade o contratou, ele não olhou os horários que eram oferecidos e eram os mesmos. Segunda e quarta-feira, de 19 às 22h30. Um corpo não ocupa 2 lugares no espaço ao mesmo tempo ainda. Exatamente. Então, a não ser que ele fizesse um holograma, se ele mandasse uma imagem, mas não seria... O contrato tinha que prever que ele podia mandar uma imagem, né? Hoje, a tecnologia está desenvolvendo nesse sentido. Mas ele começa a ir a uma das universidades. A outra, ele manda um amigo, manda outra pessoa. Vai acontecer que vão dar uma justa causa nele por abandono de emprego, porque contrataram ele por causa do currículo dele, por causa das habilidades dele como professor, pelas individualidades que ele tinha e as competências que ele tinha e a forma de transmitir saber. Então, ele não queria... A escola que o contratou não queria o amigo dele, não. Nem a professora, que era colega dele de muitos anos, para dar aula no lugar dele. Simplesmente ele ia em uma e não ia em outra. Então, isso, mesmo não tendo tantos dias de falta, é uma espécie de abandono de emprego. Tá certo. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. O ato lesivo à honra e boa fama, ele pode ser ofensas de empregados a pessoas que consomem na empresa, clientes da empresa, contra colegas de trabalho. Então, eu difamo um colega meu de trabalho. Eu divulgo que aquela pessoa é portador de HIV e ele passa a ser discriminado. Então, eu estou fazendo um ato lesivo à honra ou boa fama dele. E ele não tinha HIV. E mesmo se tivesse também, ninguém tem que discriminar pessoas. Mas não tinha. No meu exemplo, né? O exemplo é meu. Então, não tinha. Não tinha. E é divulgado. Então, se eu provo que essa pessoa fez isso, essa pessoa é passível de justa causa. Eu não posso, no ambiente de trabalho, começar a usar de situações. Por que eu fiz isso? Eu fiz para que eu pudesse crescer na empresa, eu quero o espaço dele, então eu tenho que acabar com a reputação dessa pessoa. E para eu acabar com a reputação dessa pessoa, eu crio situações que não existem. E criando situações que não existem, eu vou atravessar uma linha que eu não posso e também posso receber uma justa causa. Tá certo. Então, e aí entra também, vamos dividir, vamos usar a metodologia novamente. Certo. Que espero que esteja funcionando. Está funcionando. A questão de ofensa física. Sim. O trabalhador bateu no outro dentro da empresa. Começou a discutir e agrediu fisicamente. Pode ser, motivo de justa causa. Agressão física é justa causa. Como eu disse, quem escolhe qual a falta que vai, qual é a punição que vai dar é o empregador. Sim. Se o empregador não quiser fazer nada, ele não faz. Agora, se daí 8 meses ele quer dispensar o empregado porque ele bateu no outro, ele não pode. Tem um tempo. Porque a falta tem que ser atual. A punição tem que ser atual. A falta tem que ser uma falta que é punida no tempo.
ou num curto tempo após. Tem um tempo específico ou não? Eu já vi decisões anular por dizer que a falta não era atual, que a punição não era atual, Sim. com 17 dias. Mas, de modo geral, se a gente for usar por analogia o artigo do estável decenal, vamos dizer que até 30 dias é um período passivo. Porque eu vou apurar, vou saber o que aconteceu, vou assistir a câmera, né? A filmagem, o vídeo do que era. Ou então aconteceu na empresa e tem testemunha. Então, eu preciso de um tempo para não errar. Porque se eu dispensar alguém por justa causa e não for justa causa, dependendo do que eu imputar àquela pessoa, gera uma indenização para a empresa pagar também. Certo. Porque eu digo que alguém roubou a empresa e depois ele não roubou e já se espalhou por toda aquela área de convivência daquela pessoa, que ela foi mandada embora por justa causa. E depois descobre-se que tudo que disseram que ele subtraiu da empresa estava num depósito, num lugar que alguém pôs e não deu baixa. Certo. Ministro, temos os últimos incisos do artigo 482 agora. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Pois não, é similar ao outro, Sim. Só que o anterior, ele diz respeito a qualquer pessoa, a colega de trabalho. O foco é o empregador. Ah, sim. É o empregador. Então, se eu saio detonando a imagem da empresa, e aí volta às redes sociais. Que, como eu disse, nem sonhava, ninguém pensava que ia existir quando a CLT foi criada. Mas se eu uso uma rede social para dizer que minha chefe isso, minha empresa aquilo, que eu estou ofendendo a honra dos donos da empresa, ou estou falando mal daquelas pessoas, ou eu vou agredir meu empregador, se ele reagir, né? Ou se o empregador vai bater em alguém e o empregado reage, aí não se aplica a justa causa, porque é defesa própria, legítima defesa. A gente tem um outro ponto muito interessante, ministro, que é a prática constante de jogos de azar. A gente vê uma crescente nos números de aplicativos, de sites, de jogos de azar. Nesse caso específico, como é configurado uma justa causa? Se essa entrevista tivesse sido feita nos 70 anos da CLT, sim, o senhor não ia dar essa luz para essa pergunta. Exatamente. Então, Anderson, o que eu posso te dizer é que questões da modernidade impactam o mundo do trabalho e os jogos é uma questão, a liberação das bets sim, no Brasil é uma questão recente. Então, passamos a falar de aposta no Brasil e passamos a falar de apostas no ambiente de trabalho. Se procurasse decisões dos tribunais sobre jogos de azar, pouca gente tinha sido dispensado por isso. Jogava pôquer na hora do trabalho. Ok. Apostado dentro da empresa, num quarto, numa sala. Vai dispensar, pode configurar. Agora, eu assisti esses dias um vídeo de os países que jogavam. E aí vem acelerando. Igual quando a gente pega aquelas computações gráficas sobre acréscimo de seguidores numa rede social de artistas, né? Sim, Então, você pega, por exemplo, um programa, um reality de televisão, que as pessoas entram lá com 30 seguidores, 200, 600, 2.000, e dependendo da popularidade vai crescendo. Eu vi uma representação gráfica dessa sobre os jogos. E a Inglaterra, gigante, por anos. Depois foram crescendo alguns, os Estados Unidos, outros países e tal. Aí, de repente, vem o Brasil. Lá embaixo. Meses, né? Sim. Aí a Inglaterra está aqui. Aí o Brasil faz assim e passa a Inglaterra 3 vezes. Então, nós temos um problema concreto. Sim. Nós temos uma questão concreta. O brasileiro passou a jogar.
passou a jogar. E esses jogos podem ser no ambiente de trabalho? Estão sendo? Pode ser. Agora, você me pergunta como caracterizar. Hoje nós temos os instrumentos de trabalho como computadores, que são instrumentos comuns a muitos trabalhadores. E a forma de rastrear, de achar onde que acionou, acessou, ou na empresa, ou mesmo no próprio telefone, porque hoje ninguém precisa de um computador para assistir um filme. Eu posso assistir no meu próprio telefone. Mas se isso estiver impactando, talvez eu vou conjugar duas alíneas. A parte da concorrência, Sim. né? Porque tem uma empresa vendendo dentro da minha empresa, está vendendo jogos, e a prática constante de jogos de azar. Então, a forma de caracterizar, ela pode ser se desenvolvida nos meios de trabalho, nos instrumentos de trabalho, nos equipamentos da empresa, é fácil, né? Certo. A tecnologia hoje dá um relatório de que site, onde entrou, o que fez. Está ali comprovado. Quanto tempo ele ficou? Ele ficou 7 horas num site de jogo, no horário de trabalho. Né? Está ali, marcado. Né? Ou então, de outras formas, por testemunha ou com outras caracterizações próprias das provas permitidas no direito brasileiro. Sejam elas testemunhais, documentais, filmagens, e-mails, Certo. que tiver. Tá? Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. É o último inciso que entrou. Esse inciso não é de 1943, Sim. Ele é o mais recente e ele é autoexplicável. Perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Se uma pessoa é contratado porque ele é motorista e tem uma habilitação própria para dirigir o veículo que está em lei determinado, descrito, ou uma legislação, uma habilitação para dirigir caminhão. E a única coisa que ele faz na empresa é dirigir. A empresa só trabalha com transporte. E ele é contratado, carteira assinada, a dirigir caminhão. Mas aí ele vai e perde a carteira. Por quê? Porque saiu no final de semana e bebeu 3 litros de cachaça. E foi fazer o bafômetro e perdeu a carteira. Então, a CLT está aí autorizando a conduta dolosa, né, com intenção, a perda do empregado. Bebeu, sabia que estava correndo risco. Certo. E saiu dirigindo. E pode criar problemas maiores, né? Que fora do âmbito do trabalho. E temos o parágrafo único, ministro, constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Esse foi um acréscimo feito à CLT também, não é originário do ano de 1943, foi trazida no período do regime militar no Brasil e também autoexplicável que são pessoas que se tivessem enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né? Mas isso conta a história de um tempo. Tá certo. Antes de continuar com o nosso bate-papo, ministro, eu quero só reforçar para você que está assistindo, para você curtir, compartilhar, comentar também, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Todos os nossos episódios ficam aqui no nosso canal e também em todas as nossas redes sociais. Ministro, vamos continuar com a nossa conversa aqui. Também existe a justa causa do empregador, que é a chamada rescisão indireta, né, ministro? Quando que ela pode acontecer? Nós vamos chamar de rescisão indireta, que é um nome mais técnico. Sim. E a rescisão indireta também está prevista na CLT, no artigo 483. E o artigo 483 é quando o empregador comete ou age de determinadas maneiras, autorizando o empregado a se dirigir à Justiça do Trabalho e
requerer a rescisão do contrato de trabalho, recebendo todos os valores como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Esses são os efeitos da rescisão indireta. Então, o empregador age de determinada maneira que autoriza o empregado a invocar a CLT no artigo 483, ir procurar a Justiça do Trabalho, ajuizar uma ação e rescindir o contrato de trabalho dele sem perder nenhum direito, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. E nós temos uma arte também com o artigo 483, a gente vai dar uma olhada agora aqui na nossa tela, essa arte. Eu vou pedir para o senhor novamente esmiuçar para a gente o artigo e esses incisos todos. A gente começa ali, olha, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. A gente pode até passar, vão ter vários artigos desses, que é como se fosse o 482 colocado no espelho, né? São espelhados, são condutas do empregador. Então, nesse caso, como eu dei o exemplo anterior de um possível empregador do senhor que lhe pedisse para buscar o filho na escola e não era atribuição do seu contrato, e faz isso reiteradamente, isso pode ser motivo de rescisão indireta. Ou então, a pessoa é contratada para trabalhar como vendedor de sapatos, que é um caso dos anos 80 no Brasil. Um cidadão era dono de uma rede de lojas, trabalhava com sapato, e todos os dias ele retirava 2 trabalhadores de cada loja e levava para o seu sítio para trabalhar como trabalhador braçal rural. Certo. Outro ponto, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Como que configura esse rigor excessivo, ministro? Como que ele pode ser configurado? Esse rigor excessivo, ele pode levar a adoecimento, ele pode gerar assédio moral, ele pode gerar dano moral. Sim. São formas em que o empregador começa a humilhar o empregado, começa a tratar o empregado de maneira que a lei não autoriza, que o contrato não autoriza, ser ríspido, fazer com que esse empregado passe por situações vexatórias, muitas vezes. E de alguns empregados eles cobram menos, mas desse empregado ele exige o máximo que ele pode. Estabelece metas inatingíveis que adoecem aqueles empregados. Então, isso é um ponto que pode ser passível de uma rescisão indireta do empregado requerer a rescisão indireta. Correr perigo manifesto de mal considerável. O empregador ele expõe o empregado a uma questão que coloca a saúde daquele empregado em risco. Vamos pegar uma situação que todos nós vivemos, Covid. Sim. No meio da Covid, o empregador exigia a presença física do empregado sem máscara. Aí está aí um exemplo que a gente fecha a linha C. Não cumprir com o empregador as obrigações do contrato. Talvez essa linha seja a mais invocada de todas para rescisão indireta. Sim. Quando o empregador contrata o empregado, não paga salário, contrata o empregado, não cumpre suas obrigações, não passa os equipamentos, faz com que o empregado compre um uniforme, sendo que é a obrigação que está prevista no contrato do próprio empregador fornecer, não faz além de não pagar o salário, também não faz os recolhimentos devidos. Isso autoriza o empregado a requerer rescisão indireta. Temos mais incisos aqui também, ministro, vamos dar uma olhada agora? Olha só. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa fama. Como eu disse, alguns incisos são espelhados, né, com efeito contrário. Da mesma forma que se o empregado expõe o empregador também, e é isso, o empregador usar a rede social, ele está fazendo prova contra si mesmo e já preparando aquele processo para que o empregado, as provas para que o empregado possa ajuizar uma ação e usar no processo. O outro inciso também entra na questão da agressão, né? Sim, que é também um contra-artigo, um contra-inciso do inciso do 482. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Sim.
existe uma forma de remuneração que é por peça ou tarefa. Uma pessoa trabalha, por exemplo, uma cerâmica e ganha a partir de quantos cinzeiros de barro ele faz. Então, se ele faz 100 cinzeiros de barro por dia, ele vai ganhar X. Só que o empregador começa a reduzir a matéria-prima, a argila, o barro que ele usa para os cinzeiros, e ele, ao invés de produzir 100, que é a capacidade de trabalho dele, ele vai produzir 8. E o empregador vai fazendo isso para ver se dispensa o empregado. Só que antes o empregado pode pôr fim a esse contrato com base na própria lei. Parágrafo 1º, o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço, que foi o que o senhor falou. Não é isso? Tem também, no caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. E parágrafo 3º, nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão do processo, né? Sim, e isso é bom que se diga, porque às vezes o empregado não tem clima nenhum para continuar dentro da empresa, né? Foi agredido fisicamente. Então, acabou ali qualquer tipo de possibilidade de continuação, de clima organizacional. Não tem clima organizacional que resista determinadas situações. Então, ministro, como nós vimos, né, os itens listados aí nos artigos 482 e 483, eles são taxativos, né? Ao longo do tempo, a jurisprudência permitiu a interpretação mais extensiva desses atos para acrescentar outras condutas ao rol dos dispositivos que nós vimos aí ou não? Na verdade, a própria CLT traz outros dispositivos. A recusa quando o empregador não fornece para o empregado equipamentos de proteção individual. Sim. Quando o bancário comete determinadas condutas, uma justa causa aplicável ao menor, outra ao ferroviário, que deveria estar à disposição. Então, além do 482, existem outras previsões. Porém, dentro da caracterização da justa causa, um dos pontos para caracterização é previsão legal. Esse é um dos pontos. Eu entendo que o rol, que o limite da aplicação da justa causa é o limite da previsão da lei. Ministro, o que o empregado deixa de receber se ele for demitido por justa causa? É um dos efeitos, como eu disse lá atrás. Sim. Um dos principais efeitos da dispensa por justa causa é a não liberação do fundo de garantia, o não recebimento das guias do seguro-desemprego, sim, o não recebimento de aviso prévio. Ele vai receber os dias trabalhados e o 13º proporcional. Então, o impacto é muito grande financeiramente. Eu fazia uma conta para os meus alunos na universidade, que eu pegava um caso de um trabalhador que trabalhou 10 anos, dispensado sem justa causa, e outro que trabalhou 10 anos, dispensado por justa causa. Na época, no meu cálculo, um recebia 22 mil, contando com que fosse somado seguro-desemprego, outro recebia 2 mil e poucos reais, contando com férias vencidas. Ministro, nos casos a gente vai falar agora sobre a questão dos representantes sindicais, né, membros da CIPA, também de gestantes e empregados que retornaram do auxílio-doença. Esses empregados, de forma específica, eles podem ser demitidos por justa causa ou não? A garantia de emprego, ela se dá em situações normais. Se alguém que tem uma garantia de emprego comete uma falta grave, ele está, no caso do dirigente sindical, há necessidade do inquérito para apuração dessa falta grave. Mas é passível de justa causa os detentores de garantia de emprego quando cometem uma falta grave assim caracterizada. E a caracterização da falta grave é justamente a continuação dessa falta, né? É continuar cometendo... Ou uma falta só, que é um roubo, por exemplo. Sim. Que eu não vou ter como gradar ou graduar essa falta, dizer para aquela pessoa que vai dar uma advertência verbal. Certo. Né? Ali,
quebrou a confiança. Ministro, vamos falar agora sobre os casos de representantes sindicais, membros da CIPA, por exemplo, gestantes e empregados que retornaram do auxílio-doença acidentário, por exemplo. Eles podem ser demitidos por justa causa? Essas pessoas são detentoras de garantia de emprego. Essas pessoas, elas são detentoras de garantia de emprego, mas elas não são imunes a uma dispensa por justa causa se cometerem falta grave. Certo. No caso do dirigente sindical, a CLT traz um regramento do inquérito judicial para apuração dessa falta grave. Nos demais, se comprovado, esses trabalhadores podem ser dispensados por justa causa, dependendo do fato e da caracterização do fato. Tá certo. Para a gente encerrar, então, esse nosso bate-papo, ministro, vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, postagens em redes sociais ou mensagens em aplicativos depreciando a empresa, por exemplo, podem gerar justa causa e qual é o limite entre o trabalhador fazer um desabafo em suas contas pessoais e ser ofensivo ao ponto de ser demitido por justa causa? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que, para encerrar, precisávamos falar disso. Sim. Muitas pessoas atrás do computador se sentem invisíveis. Elas acham que o mundo virtual não conecta com o mundo real. O estrago que se faz numa postagem ele pode ser muito grande. E postagens e redes sociais podem sim gerar justa causa. Postagem em rede social de empregador pode sim gerar rescisão indireta. E aquela pessoa que escreveu e apagou, eu vou usar um termo muito comum que se usa, o print é eterno. E se esse print foi publicizado, também pode acontecer. Então, uma coisa é eu dizer, eu estou muito cansado hoje no meu trabalho. Outra coisa é eu dizer, aqui no trabalho, nós somos tratados como suínos, de maneira... E não se prova, e isso gera uma fiscalização, isso gera uma indenização, gera um desgaste, e às vezes aquela postagem foi só uma forma que o empregado tinha de estratégia para tentar trincar a imagem da empresa perante a opinião pública. Então, o que se faz em rede social, todas aquelas alíneas, e eu tive a oportunidade de linkar algumas, se cometidas ou se cometidas no âmbito virtual, dando reflexo no mundo real, elas são passíveis e a prova está pronta. E em questão do horário, se a postagem foi feita fora do horário de trabalho, isso é levado em consideração ou não? Isso não tem, eu não vejo correlação, porque a rede social ela fica 24 horas no ar. Sim, sim. Então depende onde vai chegar e da forma que vai chegar. Se eu falo hoje, se 4 horas da manhã, eu trabalhei até 4 da tarde, 4 horas da manhã eu faço uma postagem ofensiva à conduta da empresa, eu posso estar ali prejudicando a empresa da mesma forma. Tá certo. Eu conversei com o ministro Fabrício Gonçalves sobre justa causa. Ministro, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito esclarecedor. Obrigado pela presença do senhor aqui. A honra foi toda minha. É uma alegria poder falar de direito do trabalho, de falar da CLT, essa senhora de 80 anos que há tanto tempo traz a legislação que rege a população trabalhadora brasileira. O Voz da CLT fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.